Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit 2015. Pessoal, lembrando, estas videoaulas estão sendo feitas em parceria com a escola Multinúcleo, ok? Para vocês que querem mais informações sobre curso, sobre treinamento, sobre o que a Multinúcleo pode oferecer para vocês, pessoal, acessem ao site www.multinucleo.com.br. Vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, acessem, ok? E também façam o download do nosso arquivo template, o arquivo raiz, e do arquivo com as dimensões dessa planta. Como nós já estamos na segunda aula, nós já temos aqui a construção do piso, beleza? Então vamos aí ao que interessa. Só lembrando, para quem já conhece o Revit, essas aulas vão servir como se fosse ali para lembrar alguns comandos, alguns conceitos, ok? Acabam que ficando aí meio que de lado. E para quem não conhece o Revit, é bom porque vai entender como ele funciona, quais são as suas vantagens, ok? O que você pode extrair depois de todo o seu processo construído. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, nós fizemos aqui, então, os dois pisos, né? O piso externo e o piso interno aqui em dois componentes separados. Agora eu vou começar a aplicar as paredes. E nesse projeto eu vou construir dois modelos de paredes. O primeiro seria a construção da casa e segundo seria aqui o muro, beleza? Então vamos lá para o nosso Revit. Primeiro, quando eu venho aqui no meu nível de planta de piso pavimento térreo, eu vou dentro aqui da aba arquitetura, dentro do grupo construir, ok? E habilitar aqui o comando parede, beleza? Dentro do comando parede eu vou encontrar vários tipos, entre eles arquitetura, estrutural e por face. Nesse módulo eu vou usar só o arquitetura. Quando você aplica esse modelo, você pode selecionar quais são os tipos das paredes. Por exemplo, dentro do grupo de propriedades que nós vimos na aula passada, para o comando piso também funciona para a parede. Eu encontro aqui bloco de montante metálico, tijolo em montante metálico, parede casa interna, parede muro, ok? Parede de cortina, no caso eu queira fazer uma parede de vidro. Então o Revit proporciona você selecionar a sua estrutura. Como nesse caso eu vou construir o contorno da casa, ou seja, a parede externa, eu vou selecionar aqui então, ó, parede casa externa. Nesse mini curso, pessoal, como eu já tenho o preset definido, caso vocês se perguntem, mas espera lá, você tem vários modelos, mas isso vai ajudar aonde? Bom, eu posso dentro do grupo de construção e no elemento estrutura, habilitar o botão editar e a partir daí colocar as camadas que essa parede vai ter. No caso aqui eu coloquei uma estrutura como bloco de concreto, coloquei aqui dois substratos, no caso a parte externa, né, um reboco, e depois um acabamento de gesso. Isso vai interferir aonde? Na contagem de material. O Revit vai separar por grupos, ok? Separar a quantidade por metro cúbico e por metro quadrado, ficando muito mais fácil você ter o controle da sua obra, beleza? Se você depois alterar a espessura ou alterar a camada de material, automaticamente a tabela, ok, desses itens serão corrigidos. Bom, partindo então desse princípio que eu já estou configurado, eu vou clicar no OK. Dentro da estrutura de construção, você pode ainda colocar alguns detalhes como imagem dessa parede, como um comentário, um URL, descrição e assim por diante. Beleza? Para ficar ainda mais preciso o seu levantamento de material. Nesse caso eu vou confirmar no OK, não vou executar nenhuma alteração. Bom, comando parede então, habilitado, selecionado a propriedade e a primeira coisa que eu faço antes de habilitar o comando, sair clicando, é verificar na barra de informação. Ela aparece logo abaixo do menu Ribbon. Percebam então que essa barra verde, um tom meio esverdeado, não existia anteriormente. Professor, não prestei atenção, olha só, eu vou apertar o ESC, aquela barra desapareceu, não existe mais aqui. Eu vou habilitar o comando parede arquitetônica novamente, no caso parede externa, e aquela barra voltou a aparecer. Então em alguns momentos, quando você estiver utilizando o Revit, você vai ter que olhar ali embaixo e configurar a sua estrutura. No caso de parede, a primeira coisa que nós devemos configurar é a altura.
Então aqui dentro da barra de opções, o primeiro botão eu permaneço como altura, ok? O segundo botão, o segundo grupo aqui, eu vou colocar até onde eu desejo que essa parede suba. No caso dessa casa, no caso dessa construção, eu tenho dois níveis, que é o pavimento térreo e o pavimento telhado. Para eu poder construir essa casa e não ter nenhum estresse em relação aos níveis, eu vou então colocar no nível telhado, porque automaticamente ele já vai respeitar a altura de entrenível, beleza? Linha de localização. Eu posso trabalhar aqui com 6 modelos diferentes, que são eles: linha central da parede, linha central do núcleo. Esses dois você vai partir do meio da parede como referência, como se fosse o eixo. Face de acabamento externa ou face de acabamento interna, dependendo da construção que você vai executar, você pode fazer todos os cômodos internos ou externos, ou face de núcleo, como se fosse uma quina, ok? E nesse caso, como eu vou construir o contorno da casa, eu recomendo que você selecione o face de acabamento externo, beleza? A opção cadeia eu deixo habilitado porque ele vai construir uma parede na sequência da outra. Eu não preciso construir uma parede, habilitar o comando, construir a parede e habilitar o comando assim sucessivamente. Deixando então o botão cadeia habilitado, eu posso construir tudo de uma vez. Deslocamento seria o nosso offset. Eu não vou aplicar porque a parede vai ser construída exatamente no ponto que eu clicar. Bom, preset definido aqui então, com todos os elementos de altura, propriedades. Agora eu vou em cima do piso que eu vou construir e habilitar o comando. Galera, uma dica legal que acaba sendo aí esquecida é que quando você constrói uma parede no Revit, o sentido de construção é sempre no sentido horário. Nesse caso eu vou partir da minha direita para a esquerda, subindo e fazendo o sentido horário. Bom, olhando aqui o desenho, essa casa aqui, ó, tem exatamente esse contorno, ok? Esse aqui da varanda eu acabo considerando como se fosse muro, eu não vou considerar como parede casa. Então, olha só, eu vou vir aqui nessa quina, ponto final, e dar um clique. Jogar o mouse para a esquerda e clicar no próximo ponto final. Ah, professor, mas ele não vai sobrepor as paredes? Vai. Reparem que quando eu passo o mouse para cima, ele vai criar como se fosse uma linha de cruzamento. No AutoCAD, nós iríamos resolver isso com o comando trim, ter que cortar ali a sua propriedade. Mas no Revit não precisa, ó. Ao dar o segundo clique, no caso do ponto final, automaticamente, ó, ele já ajustou aquela estrutura e ele desconsiderou então a construção de elemento sobreposto. Ele sabe ali aonde que finaliza a parede 1 e a parede 2. Vou continuar aqui, ó, até o próximo ponto e levar aqui, ó, e eu vou simular um erro. Por exemplo, eu vou fazer uma parede um pouco maior do que deveria e vou deixar aqui, ó, o processo em aberto. Bom, pessoal, assim como o AutoCAD, o Revit também tem vários comandos de modificação. Então, aonde que eu encontro e como que eu utilizo? Dentro aqui da aba modificar, eu vou encontrar esse grupo aqui, ó, aonde tem o comando align, comando de offset, o comando de mirror, que no caso seria o espelhar, comando de split, que seria uma quebra, né, uma divisão na parede, e um dos mais importantes, ok, seria o comando de, no caso, trim ou extend. Traduzindo aqui para o português, ficou aparar, estender para o canto. Então é como se fosse dois comandos em um. Clicando aqui no item aparar, estender, ok, ele tem mais duas variações, múltipla ou somente um elemento, né? Ele vai perguntar qual é a parede que você deseja estender ou aparar. No caso é essa parede aqui de baixo. E ele pergunta agora até onde que essa parede vai ser estendida. Eu vou clicar na parede que está na vertical, porém no lado que ela deve ficar. Por exemplo, essa parede na vertical tem dois lados, mas como assim? Não estou entendendo, professor. Reparem que quando eu passo o mouse um pouco mais para cima do eixo, ele coloca um tracejado para cima, então essa linha tracejada vai ser, teoricamente, o contorno da parede. Se eu mexer o mouse para baixo, ele vai mudar a posição do tracejado e essa posição seria a parede. Como eu não quero fazer o L para baixo e sim para cima, eu seleciono o lado de cima. Beleza? Dando um segundo clique, automaticamente ele faz o fechamento, ok? E constrói essa minha estrutura
com exatamente 15 centímetros que já estava configurado na parede e ele não deixa nenhum excesso. Se você colocar agora no 3D, ok, for lá na vista, colocar no 3D, automaticamente você já vai enxergar a sua casa, ok? Partindo então do princípio que esse aqui é a maneira mais prática de construir, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o pavimento térreo e agora eu vou construir os cômodos. Dentro aqui do PDF, eu sei que a cozinha e o quarto aqui, ó, tem a largura de 3 metros e o comprimento de 4, ou seja, é um cômodo de 3 por 4. O que eu posso utilizar aqui então dentro do Revit? Simplesmente habilitar aqui o comando parede, ok? Verificar a estrutura, nesse caso agora é parede interna, parede casa interna, e executar aqui, ó, ou com o auxílio das cotas temporárias que aparecem ali fora da casa, ou simplesmente clicando em qualquer posição da casa e posteriormente ajustando aí as suas estruturas. Reparem que eu coloquei ali qualquer dimensão, não está correto, isso foi de propósito, mas olha só. Clicando nessa parede de baixo, ele vai trazer essa dimensão aqui, ó, 2,20. Como eu havia verificado lá no JPEG, naquela foto, ele informou que são 3 metros, basta eu clicar em cima então desse número 2, alterar o valor para 3 e automaticamente esse conjunto aqui, ó, foi ajustado. Eu não precisei cortar aqui a parede, não precisei fazer o extend, muito menos o trim, para fazer ajustes no desenho. A maneira de trabalhar em relação ao Revit com o CAD é um pouco diferente, porque no Revit ele considera as duas linhas como construção, ou seja, um elemento parede. No AutoCAD não, cada linha é uma estrutura independente. Se eu movimentar uma parede, eu tenho que fazer os ajustes, as minhas junções, extends, enfim. Para terminar esse ajuste aqui, eu vou clicar na parede vertical, nesse caso, e colocar aqui, ó, 4 metros. Como essa casa ela tem a divisão ali perfeita, ajustando um lado, o outro lado também fica ajustado. Beleza? Então, eu já tenho 2 cômodos prontos. Voltando aqui, então, para o meu processo, eu posso fazer a mesma coisa aqui para o quarto, que ele tem 4 metros por 3,5 metros. Ele informou aqui fora. Então, eu posso vir aqui no Revit, ó, comando parede, casa agora interna, desenho uma estrutura, ok? E puxo para baixo. Legal. Clico nessa parede da vertical, ele demonstra aqui a cota, 3,85. Vou clicar em cima dela, 4 metros. Ele já alinhou para mim. Clico nessa parede aqui agora, 3,5 metros. Pronto, já está corrigido. O banheiro, como ele está aqui meio que no corredor, acaba aqui sendo consequência de medidas. Mas caso você queira puxar só uma informação, ó, automaticamente já está com 1,5 metro. Como eu não usei essa medida, eu posso verificar aqui, ó, no desenho 1,5 metro na nossa planta. Beleza? Então aí fica muito mais prático. Falta só uma parede aqui do banheiro, que na verdade seria o comprimento de 3 metros. Aqui dentro do quarto ele colocou a cota, ó, 3 metros. Então eu venho no Revit, habilito o comando parede, puxo aqui uma parede de ponta a ponta, clico na parede que eu quero ajustar e mudo a dimensão para 3. Automaticamente eu já tenho aqui as paredes internas. Se você clicar na aba Vista, habilitar o Vista 3D, você consegue enxergar a sua estrutura aí construída. Ok? Ficando muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido de executar assim, então, a sua construção. Beleza? Para finalizar essa videoaula, para a gente partir para o próximo princípio, que seria a construção depois de porta e janela, eu vou fazer aqui agora o contorno do muro, né? Nesse caso aqui, olha que interessante. A construção do muro também parte do princípio de construção no sentido horário. Então, vou vir aqui, ó, e selecionar parede arquitetônica, selecionar parede e muro. Como eu falei, esse arquivo está disponível para download, que está com as configurações já definidas. Caso você queira alterar alguma informação, é só clicar no botão editar, vir dentro de construção, estrutura, editar, executar as modificações e correções, ok? Nesse caso não há necessidade, eu vou cancelar então, está selecionado. Bom, qual é a diferença da parede e muro? Vamos considerar assim. O muro, na verdade, nesse projeto tem uma dimensão um pouco menor.
Em alguns estilos de construção, no caso condomínio, esse muro não passa do que meio metro, porque é aquelas casas ou com cerca viva ou com aquelas estruturas que é somente divisão. Já em outros projetos, por questão de segurança, esse muro chega a ter quase 2,5 metros. O mais comum acaba sendo ali 2 metros. Então, para essa construção não ficar com um muro muito alto e também um muro não muito baixo, eu vou considerar ali mais ou menos 2 metros. Só que, em relação aqui, ó, mantenho como altura, eu não tenho como colocar um entrenível 2 metros. Eu vou ter que construir de novo, fazer todo aquele processo de nível? Não. Basta você colocar a opção não conectado, ok? E dentro aqui do campo de altura, você preenche manualmente 2 metros. A partir de agora, então, esse seu muro vai ter exatamente 2 metros. Ok? Na linha de construção, acabo que mantendo como acabamento externo, é o que eu vou executar, ok? E aqui na minha estrutura como cadeia. Eu vou começar esse muro por esse ponto aqui, ó, nessa quina da casa, ponto final. Dando um clique, ok? Saio executando essa minha estrutura de muro, ok? Chego no ponto posterior e dou o último clique, ok? Se você quiser olhar lá no seu 3D agora também, ó, vista 3D, automaticamente eu tenho agora o muro da casa. Percebam que pelo fato de a gente ter ajustado o piso garagem 5 centímetros mais baixo, ficou um vão, né? Ficou um negócio meio que estranho, né? O muro ficou flutuando. Mas não tem problema, eu posso selecionar todos os itens de muro, eu estou clicando independentemente um em cima do outro, mantendo o botão conto pressionado, ele seleciona toda essa minha estrutura. Da mesma maneira que eu fiz com o piso, eu venho aqui, ó, dentro do grupo de propriedades e coloco a informação menos 0,05, no caso 5 centímetros. Eu mando ele aplicar e toda a construção do muro é abaixada. Então agora não existe mais o vão entre aqueles elementos. Então você vai começar a perceber que o Revit tem ali uma facilidade, tem ali muito mais praticidade nas correções e ajustes. Você não precisa ficar preocupado se errar alguma dimensão, se passar ali, ou até mesmo necessitar um ajuste. Nem sempre o seu projeto ele sai do ponto zero até o ponto final da mesma proporção, ou seja, ele vai recebendo melhorias. Então o Revit permite que você faça isso. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa é a nossa segunda videoaula. Para não ficar muito extenso, eu vou finalizar ela por aqui. E na próxima videoaula eu já vou trazer o assunto de inserção de portas e janelas, ok? Até vou falar um pouquinho ali como alterar as suas dimensões, para a gente começar a detalhar essa estrutura. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero vocês na terceira videoaula. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e fui!